Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o átomo e suas partículas. O entendimento humano acerca do átomo vem de tempos remotos. Desde a Grécia Antiga já se especulava sobre a essência da matéria, do que a matéria é feita. E já naquele tempo, filósofos gregos imaginavam que se eu fragmentasse a matéria muitas vezes, eu atingiria uma partícula que não poderia mais ser dividida. A isso deu-se o nome de átomo. Então, A quer dizer não, tomo quer dizer parte. Então a própria palavra átomo já refletia a sua natureza de ser indivisível. Então nessa tela aqui nós temos o entendimento humano acerca do átomo através dos anos, né? Começando pelo modelo de Dalton, modelo da bola de bilhar, passando pelo modelo de Thomson, que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas, o modelo de Rutherford, em 1911, que ficou conhecido como o modelo planetário, e depois o modelo de Bohr, que corrige alguns problemas do modelo de Rutherford e avança em algumas outras direções. E por fim, outros modelos, né, o de Schrödinger, por exemplo, que considera uma situação bastante inusitada de que o átomo deveria ter uma região em torno dele que era uma forma de uma nuvem de elétrons, né? Bom, mas o objetivo da nossa aula de hoje não é falar de evolução dos modelos atômicos. Como eu havia dito, é falar sobre o átomo e suas partículas. Em aulas posteriores, eu vou retomar esse tema, e aí nós vamos trabalhar um pouco acerca de cada um deles. Então, falando especificamente sobre o átomo e suas partículas, é interessante primeiro dizer para vocês que o modelo que nós vamos utilizar é o modelo de Rutherford-Bohr. São os dois cientistas, né, que consideravam o átomo de uma forma um tanto diferente, e que o átomo era possuidor de duas regiões. Então, o átomo é formado por duas regiões distintas. Uma delas era o núcleo, uma região muito pequena e densa, e uma região ao redor dele, denominada eletrosfera, onde ficam os elétrons girando em torno da região central, que seria o núcleo. Eu quero enfatizar que essa imagem mostrada é uma imagem fora de escala. O núcleo do átomo é algo muito pequeno, tá? Muito pequeno. De forma que a imagem aqui apresentada, ela é uma imagem didática, para que a gente consiga imaginar as regiões. Mas destacando que essa região nuclear, o núcleo, é muito menor, ela é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o átomo. Uma ilustração interessante é que se você pensar um átomo do tamanho do estádio de futebol, como o Maracanã, por exemplo, o tamanho do núcleo seria o tamanho de uma formiga no meio do gramado. Então, realmente é algo estranho, né? Essas regiões do átomo. Então, vamos lá. Então, primeira informação útil e importante é que o átomo é formado por duas regiões, um núcleo e uma eletrosfera. Essa região central, que é o núcleo, nós a entendemos como dentro dela estão contidos dois tipos de partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera estão os elétrons. Então essa é a primeira informação importante. Tá? Então, no núcleo, prótons, imagine por exemplo que sejam essas bolinhas vermelhas, e nêutrons, suponha que sejam as bolinhas azuis. Ok. E na eletrosfera temos apenas os elétrons girando, como a imagem aqui dá essa ideia. Então vamos lá. Então eu tenho aqui que, primeiro falando um pouco sobre o núcleo, informações importantes. Primeiro, átomos de um mesmo elemento químico possuem o mesmo número de prótons no núcleo. Então veja, átomos de um mesmo tipo de elemento, átomos de um mesmo tipo, né? O que são átomos de um mesmo tipo? São átomos que possuem a mesma quantidade de prótons no interior do seu núcleo. Essa informação é altamente relevante. Dizemos para isso, para essa quantidade, que a quantidade de prótons é denominada número atômico e representada pela letra Z. Uma outra informação importante é dizer que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo e corresponde à soma dos prótons mais os nêutrons. Então, observando aqui novamente, né, para o núcleo, se eu somar as quantidades de prótons e nêutrons, eu tenho o que se denomina massa atômica. E a massa atômica é representada pela letra A. Então vamos lá. A letra A é a quantidade de prótons mais nêutrons contidos no núcleo do átomo, e a isso eu denomino massa atômica. Por fim, falando da eletrosfera, é nela onde estão os elétrons.
os elétrons têm uma massa tão pequena que é desprezível. Consequentemente, nós, retornando aqui, nós dizemos que toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, apenas pela soma de prótons mais nêutrons. Então vamos considerar que a massa do elétron é inexistente, ela é tão pequena, que nós podemos desprezá-la. E aí, pessoal, uma situação também importante. Veja só, qual é a quantidade de elétrons que eu tenho girando na eletrosfera de um átomo? Sabe-se que um átomo é um sistema neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas que ela tem é igual à quantidade de cargas negativas que ela tem. Consequentemente, a quantidade de prótons que eu tenho no núcleo é igual à quantidade de elétrons que eu tenho na eletrosfera. Prótons, cargas positivas. Elétrons, cargas negativas. Nêutrons é a partícula sem carga. Por isso que seu nome é nêutron. Né? Ela não possui carga alguma. Ela tem massa, mas não tem carga. Ok. Dito isso, nós podemos exercitar esse entendimento baseado nesse exercício. Dá uma olhada aqui para você ver. Ó, aqui eu tenho uma representação de um átomo. Observe que eu tenho um núcleo, né? Onde estão algumas partículas aqui. A legenda mostra que são prótons e nêutrons aqui dentro, conforme conversamos. E na eletrosfera nós temos os pontinhos verdes representando os elétrons. E ele pergunta, o modelo atômico atual pode ser representado simplificadamente da maneira ao lado. Sobre esse sistema, responda as questões propostas. Primeiro, quantas partículas subatômicas separadamente estão presentes em seu núcleo? Aí ele pergunta quantos prótons e quantos nêutrons. Então, confirmando essa informação, observe. Dentro do núcleo, prótons e nêutrons. O que ele está perguntando? A quantidade de cada um. Então, se eu sei que prótons são as bolinhas verdes maiores, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a resposta aqui para prótons seria 8. Para nêutrons, vamos contar aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Consequentemente, ó, através da contagem do que eu tenho no núcleo, eu verifiquei que eu tenho quantidades de prótons e nêutrons iguais. Isso sempre acontece? Não. Não precisa ser sempre iguais, tá? Deixar isso claro. Aqui foi uma coincidência. Aí ele pergunta na letra B, o sistema está eletricamente neutro? Bom, o que significa ser eletricamente neutro? Significa que se eu tiver quantidades iguais de cargas positivas e negativas, o sistema é neutro. Então, analisando a imagem, o que eu tenho aqui? Ó? Eu já contei que eu tenho 8 prótons, né? Então 8 cargas positivas. Se eu contar agora aqui na eletrosfera, quantos elétrons eu tenho? 2 aqui nessa primeira camada e 6 na segunda, totalizando 8. Consequentemente, eu tenho 8 cargas negativas também. Portanto, se eu tenho quantidade de cargas positivas e negativas iguais, sim, eu posso afirmar que o total de cargas negativas é igual ao total de cargas positivas. Portanto, justificado, né, o sistema está eletricamente neutro. Ok? Bom, dito isso, vamos agora memorizar, realmente guardar esse conceito. Veja só. Um conceito importante para nós é o conceito de elemento químico. E elemento químico nada mais é do que o tipo de átomo que eu tenho. Então veja, cada tipo de átomo corresponde a um elemento químico. E eu acabei de dizer que o que diferencia um átomo do outro é a quantidade de prótons no núcleo. Então leia essa frase aqui, ó. Elemento químico é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Olha que definição importante. É aqui que eu posso dizer que de verdade eu compreendi o conceito de elemento químico. Então, um elemento químico é um tipo de átomo. E o que diferencia um tipo de átomo de outro tipo de átomo é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. Então observe aqui essa representação. Ó, o que me interessa aqui são os prótons, né? Aqui, ó, representado pelas cargas positivas. As bolinhas brancas são os nêutrons, carga neutra. E ao redor, os elétrons, né, com suas cargas negativas. Então observe que aqui dentro, se eu contar, eu tenho 6 prótons. Portanto, o número atômico, ó, é 6. Então eu posso afirmar, e isso é uma informação que eu não preciso decorar, né, que todo átomo que tem 6 prótons no seu núcleo é o elemento carbono. Então eu matei a charada. Então, todo átomo que tem 6 prótons no núcleo só pode ser o carbono, representado pela letra C. Esse outro elemento aqui, ó, observe que agora eu tenho 4 prótons no núcleo. O restante não nos importa no momento. O que eu quero entender é o conceito de elemento químico, que é cada tipo de átomo, e um tipo de átomo é definido por sua quantidade de prótons.
Então aqui, esse átomo agora tem 4 prótons no núcleo, então o seu número atômico é 4. E você não precisa decorar, né, que esse átomo é do elemento químico berílio, representado por Be. Esse átomo aqui, extremamente simples, o mais simples de todos, observe que no núcleo dele eu só tenho um próton. Portanto, o número atômico dele é 1, e esse elemento é o elemento hidrogênio. O elemento mais simples de todos é o elemento hidrogênio. Então, o elemento cujo número atômico é 1, em outras palavras, o átomo cujo núcleo tem apenas um próton, né, é o elemento químico hidrogênio. Por último, pessoal, esse aqui é o elemento químico mais complexo que existe, né? O elemento com maior número de prótons conhecidos. Observe como o núcleo dele é extremamente pesado, né? Tem muitos prótons aqui dentro. Um total de 118 prótons. Então, o elemento mais simples conhecido, hidrogênio, apenas um próton. O elemento mais complexo é o elemento organessônio, representado por Og. Tá? Ele tem, olha o número atômico dele, 118. Conclusão, ele tem 118 prótons no seu núcleo. Então, todo átomo que tem 118 prótons no núcleo é o elemento organessônio. Ok? Algumas observações. De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC, a sigla, observe, são conhecidos oficialmente 118 elementos químicos, todos que estão na tabela periódica. Né? No futuro a gente conversa um pouco sobre tabela periódica. Então veja, do mais simples ao mais complexo. Né? Então 118, o que tem número atômico 1 até o que tem número atômico 118. Segunda observação, a representação dos elementos químicos na tabela periódica é feito por uma ou duas letras, retiradas de seu nome. Então observe, por exemplo, o carbono. O carbono, o nome dele, né, eu extraí daqui uma letra apenas e usei como símbolo para ele. Então, o carbono tem como símbolo a letra C. O elemento berílio, observe que aqui eu escolhi pegar duas letras. Peguei a letra B e a letra E. A observação importante, que não pode ser esquecida, é que quando você pegar duas letras, a primeira é sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula. E para o elemento hidrogênio, utiliza-se como símbolo para ele a primeira letra do seu nome, que é a letra G. O organessônio utiliza-se o OG. Então essa é a regra. Alguns elementos químicos apresentam as letrinhas um pouco diferente do nome, como nós falamos em português. Por exemplo, o elemento ouro. Nós não usamos a letra O, utiliza-se as letras A e U. AU. A maiúsculo e U minúsculo. Por quê? Porque o nome latino do ouro é aureum. Então, na realidade, quando nós pensamos nos nomes dos elementos, nós pensamos nos seus nomes latinos. E é de lá que nós tiramos os símbolos, né? Como eu comentei, uma ou duas letras do seu nome. A terceira observação é que na tabela periódica, os elementos estão representados por seus símbolos, que eu já citei, né? Uma ou duas letras, acompanhados de informações sobre ele. Então, dando uma olhada aqui na tabela periódica, uma representação dela, nós temos aqui, nessa tabela, né, todos os elementos, desde o primeiro, mais simples aqui, ó, o hidrogênio, até o mais complexo no final aqui, que é o organessônio, número atômico 118. Passando por todos eles, observe que a tabela periódica está organizada assim, ó, número atômico 1, aí você vai para o final, número atômico 2. Depois você volta para o começo, número atômico 3, 4. Os números atômicos, está pequenininho aqui, mas está aqui, esse númerozinho que aparece aqui no canto, ó, o número atômico. Tá? Então a tabela periódica está organizada na ordem crescente dos números atômicos, que está nesse cantinho. 1, 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8, oxigênio aqui, ó, número atômico 8, 9, 10, volta para o começo, 11, 12, até chegar ao organessônio, que é o número 118. No futuro a gente conversa mais detalhes sobre tabela periódica. Bom, duas informações relevantes que a tabela traz para nós de cada elemento químico. Observe, ó, tá pequenininho, mas a gente vai fazer um esforço. Para o elemento nitrogênio, por exemplo, ó, aqui do lado eu tenho o número atômico e aqui em cima eu tenho a massa atômica. Já comentei, né? O que é o número atômico? Número de prótons contidos no núcleo. Esse número é importante porque é isso que diferencia um elemento químico do outro. E a massa atômica, que é esse número que está aqui em cima, é o número que me diz quanta massa eu tenho no átomo. A massa está no núcleo. Ou seja, a massa é a soma dos prótons mais os nêutrons. Esquece elétron. Elétron tem uma massa tão pequena que vamos considerá-la como zero. Ok? Bom, então todo elemento químico, né, está dentro de um
pequeno quadrado. Então, de uma forma genérica, eu coloquei aqui do lado. Então, duas informações são importantes. O número que aparece aqui embaixo é o número atômico, número de prótons. O número que aparece aqui em cima é a massa atômica, prótons mais nêutrons. Ok. Então, de forma geral, é assim que acontece. Às vezes esse A aparece deslocado nessa posição, às vezes esse A aparece aqui na frente, mas o importante é que, em geral, tá? A massa aparece numa posição superior, acima, e o número atômico aparece numa posição inferior. Agora, reflita um pouco. Qual desses dois valores deve ser maior? Vamos pensar um pouco. Veja só. Se o número atômico é sempre um número de prótons e a massa atômica são os prótons mais os nêutrons, evidentemente a massa deve ser maior. A massa é maior. Então não importa muito aonde se coloque esses valores dentro de cada representação do elemento químico. Eu sempre saberei que o maior deles é a massa, porque é a soma de prótons mais nêutrons, enquanto que o número atômico são somente os prótons. Então não importa a posição, eu sempre vou conseguir dizer quem é quem. Um exemplo, se eu pego aqui o lítio está bem aqui, ó, aqui no começo da tabela periódica. Ele tem aqui em cima, aqui embaixo, número atômico 3. E aqui em cima, massa de 6,9, que a gente aproxima para 7. Observe que o número atômico, pessoal, é sempre um número inteiro, porque é a quantidade de prótons. Mas a massa atômica quase nunca é um número inteiro. Você vê que sempre tem um decimal aqui, uma vírgulazinha. Tem uma razão para isso. No futuro próximo a gente conversa sobre isso quando conversarmos sobre isótopos, tá? É um conceito adiante. Então veja, observando a representação na tabela periódica, eu sei que a massa atômica é 7, o maior número, e o número atômico é 3, o menor deles. Baseado nisso aqui, olha só o que você deve ser capaz de fazer já. Ó. Você deve ser capaz de dizer quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons existe no átomo do elemento lítio. Observe como é que se faz isso. Vamos lá, pense comigo. Se o número atômico é 3 e o número atômico é o número de prótons, então eu posso dizer que no átomo do lítio eu tenho 3 prótons dentro do núcleo. Primeiro passo. Segundo passo, se eu sei que a massa é 7 e a massa são prótons mais nêutrons, observe, se eu subtrair a massa do número atômico, eu tenho os nêutrons. Recordando, massa são os prótons mais os nêutrons. E número atômico, apenas os prótons. Se eu subtrair, quem é que fica? Quem é que sobra? Apenas os nêutrons. Então eu terei 4 nêutrons dentro do núcleo desse átomo. E por último, quantos elétrons eu tenho? Se eu sei que um átomo é um sistema eletricamente neutro, eu sei que a quantidade de elétrons tem que ser igual à quantidade de prótons. Então observe, se eu tenho 3 prótons, eu tenho que ter 3 elétrons. Então o que eu devo ser capaz de fazer? Dizer que num átomo de lítio eu tenho 3 prótons, eu tenho 3 elétrons, porque o átomo tem que ser neutro, então prótons é sempre igual a elétrons, e os nêutrons é só eu subtrair, ó, o maior do menor. Massa de número atômico, isso sempre me dará os nêutrons. Um outro exemplo, elemento carbono. Número atômico 6, massa atômica 12. Está aqui. Então, o que eu vou observar? Se o número atômico é 6, 6 prótons no núcleo. Pensando agora nos nêutrons, que estão no núcleo também. É só eu subtrair. Ó. A massa atômica menos os massa atômica menos o número atômico. 12 menos 6, 6. Por coincidência, eu também terei 6 nêutrons dentro do núcleo do átomo. E por fim, quantos elétrons eu tenho? Se o sistema é eletricamente neutro, o átomo é um sistema neutro, eu posso afirmar que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, né? Ou os elétrons igual aos prótons. Então tá aqui, ó. Então prótons, aí, cara, botei errado aqui, me perdoe, tá? Veja só, prótons aqui são 6, porque o número atômico é 6, né? Os elétrons também são 6, errado aqui, tá? E os nêutrons acertei, ó, 12 menos 6, 6, tá? Então, na verdade, é tudo 6 aqui, tudo 6, tá? Prótons tem que ser 6, porque é um número atômico. Elétrons, porque é um sistema neutro, tem que ser 6 também, positivos iguais a negativos. E os nêutrons subtrair massa do número atômico, que vai me dar 6 também. Ok, dito isso, mais um exercício para nós. Observe a representação do átomo, tá aqui, né, de um elemento químico e responda às questões propostas. Primeiro,
Letra A. Indique a quantidade de partículas básicas. O que são partículas básicas? São as partículas subatômicas. São as partículas fundamentais. Quem são? Prótons e nêutrons dentro do núcleo e elétrons na eletrosfera, como está representado aqui. Então ele pergunta, indique a quantidade de partículas básicas que compõem esse átomo. O que eu respondo? Ele já falou, no núcleo eu tenho 11 prótons e 12 nêutrons. Tranquilo, beleza. E os elétrons, é só contar. Tem 2 aqui na primeira camada, tem mais 8 aqui na segunda, já somou 10, mais 1, 11. Olha que interessante, ó. 11 prótons, 11 cargas positivas, 11 elétrons, 11 cargas negativas. Isso é relevante, né? Então vamos ver. Qual é a quantidade que eu tenho? 11 prótons, 11 elétrons, que eu contei, e 12 nêutrons, que foi indicado. Aí ele pergunta, é um sistema eletricamente neutro? O que eu respondo? Sim. Por quê? Porque a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então eu já justifiquei, né? Poderia colocar sim, pois o número de cargas positivas, que são os prótons, é exatamente igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. Portanto, é um sistema neutro. Né? Neutro, o que é neutro? Um positivo cancela um negativo. Se eu tiver 10 positivos e 10 negativos e junto tudo, eu somo zero. Então o sistema é neutro. Ok. E aí ele pergunta por último aqui, né? Represente o átomo de acordo com a IUPAC. Aquela representação que eu citei. O símbolo, né? A letra, que pode ser uma ou duas. A massa atômica, que a gente bota geralmente em cima, e o número atômico, que geralmente bota embaixo. Represente o átomo de acordo com a IUPAC. Para isso, consulte a tabela periódica no material e utilize o símbolo do elemento químico ao qual se refere. O que eu vou pensar, pessoal? Veja só. O que eu falei? O que diferencia um elemento químico do outro é o número atômico. E o número atômico é a quantidade de prótons. Ah, tá. Então eu já sei que o número atômico será 11. Aí eu vou na tabela periódica e procuro aqui qual é o elemento que tem número atômico 11. Lembrando que a tabela está organizada na ordem crescente dos números atômicos. Começando em 1, né? 1, aí vai lá para o final 2, aqui está o 2 aqui, ó. Aí vem aqui 3, 4, aí vem 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí vem aqui para cá, ó, 11, encontrei. Então, o que tem número atômico 11 é o sódio. Encontrei o símbolo dele. Aí eu observo com mais cuidado e observo que a massa dele é 23. Pronto. Então eu estou pronto para representá-lo. Está aqui o sódio aqui localizado. Então veja, aqui respondendo à última questão, a representação IUPAC seria o símbolo do sódio. Aquilo que eu falei, ó, por que não representa o sódio pela letra S, né? S de sódio. É porque o nome latino do sódio é natrium. Então utilizou-se duas letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E aí o número atômico 11 e a massa atômica 23. Beleza, finalizada a questão. Bom, dito que nós já entendemos tudo sobre elemento químico, né? O que é um elemento químico? É um tipo de átomo. E o que é um tipo de átomo? O que diferencia um átomo do outro? O número atômico. E o que é número atômico? Número de prótons no núcleo. Considerando que nós entendemos isso, vamos pensar aqui naquele esforço que os chamados alquimistas, né, os primeiros químicos faziam. Agora que sabemos o que diferencia um elemento químico do outro, como poderíamos transformar chumbo em ouro? Não era isso que os alquimistas tentavam fazer? Transformar chumbo em ouro? Aqui, ó, o chumbo é o Pb, ó, aquela história que eu falei. Por que chumbo não é C ou CH? Porque o nome latino do chumbo é plumbium. Aí pegou-se duas letras do seu nome, o P e o B. E o ouro? Ouro é AU, porque o nome latino é aureum. Né? Então o que eu poderia fazer? É possível transformar chumbo em ouro? Como é que eu estou transformando um elemento químico no outro. Então é possível? Bom, o que eu devo fazer para transformar um elemento em outro? É só mexer nos prótons. Se eu tenho uma quantidade de prótons e mexo, tiro ou boto próton, eu mudo de elemento químico. Então, se eu for na tabela periódica e localizar aqui, ó, o chumbo está aqui, ó, e o ouro está aqui. Se olhar com cuidado aqui, o ouro tem número atômico 79, ou seja, ele tem 79 prótons no seu núcleo. E o chumbo? O chumbo tem 82. No chumbo tem mais prótons, tem 82, né? Tem 3 a mais. 79 no ouro e 82 no chumbo. Então, se eu for capaz de chegar aqui no chumbo, né? Que tem 82 prótons, número atômico 82, e remover daqui 3, ele cai para 79 e se transforma em ouro. Então, observe, um metal considerado inferior, né? Transformando-se num metal superior e desejado. Então, é possível fazer? Sim.
Então aquela tentativa dos antigos químicos, né, dos alquimistas, é possível diante das tecnologias atuais. Né? É possível. Então como é que eu faço? Eu gostaria de fazer. Mas acontece que fazer isso é tão caro, mas tão caro, mas tão caro, porque mexer no núcleo do átomo é extremamente difícil, que não vale a pena fazer. É muito mais econômico, né, do ponto de vista financeiro, que você continue garimpando. Muito mais barato. A grama do ouro garimpada, vamos chutar, R$ 100. A grama do ouro obtida pelos processos de intervir no núcleo do átomo, vamos lá, seria R$ 10.000 por grama produzido. Isso eu estou sendo ainda bastante otimista. Tá? Só para você ter ideia, porque é possível? É. É viável? Não. Então, encerrou por aí. Para finalizar, na verdade essa questão nós já fizemos. Então, deixa eu avançar aqui. É aquela que nós já fizemos. Beleza. Só agora para fechar o nosso bate-papo da aula de hoje. Obrigado. Se tiverem dúvidas, deixe lá sua mensagem no canal. Recomendo que vocês se inscrevam. A partir de agora eu vou criar um conjunto, uma sequência de aulas em Química, com alguns objetivos aí de atividades para ações que eu estou desenvolvendo. E aí, se você quiser receber em tempo, né, real, quando for publicado, se inscreva no canal, ative o sininho lá e você sempre será notificado, ok? Então, dúvidas, registrem lá no bate-papo, lá no chat, que a gente vai resolvendo na medida do possível. Valeu!